Deus. Salve os irmãos na paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Vamos tirar a Bíblia, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9. 1 Pedro, capítulo de número 2, o verso de número 9. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus, irmãos. Já ouvimos muitas coisas aqui essa noite, já ouvimos o quanto Deus nos ama. Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo escreve que Deus prova, não é um amor somente de palavras, mas é um amor realmente exercido, executado. Paulo escreve que Deus prova o seu amor quando Ele nos ama, nós ainda sendo pecadores. Louvado seja Deus. Porque amar quem faz tudo o que a gente quer é fácil, mas o Evangelho pede para a gente ir além, pede para a gente amar, inclusive aqueles que nos perseguem. Louvado seja Deus. Este é o amor de Deus que tem que ser espelhado em cada um de nós. Salmista, Salmo 116, verso 12, ele diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E essa é uma pergunta que tem que ficar dentro do nosso coração. É muito bom a gente vir na igreja, a maioria só no domingo, alguns na quarta-feira também. Isso é muito bom, mas nós temos que viver uma vida cristã, uma vida onde Cristo é refletido em nós. Louvado seja Deus. Falar que é crente, irmão, a Bíblia diz que até o inimigo das nossas almas é crente. Ele crê que Deus existe e ele estremece quando ouve este nome, mas não obedece. Então de nada adianta. Além de proferir com a boca, a gente precisa praticar. Louvado seja Deus. E eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, né? Muito mais legal, muito mais gostosinho seria a gente falar que tem anjo voando aqui, a gente falar que Deus está neste lugar, a gente falar qualquer outra coisa para encher o nosso ego. E o dia que chegar, o grande dia que já foi dito aqui, está próximo, a gente se lugar do Senhor, e a gente não, né? Eu estou batalhando muito para isso, e sou muito rejeitado por isso. Fazer a vontade de Deus, não se preocupar em fazer somente a vontade do homem. Agradar ao homem é fácil, agradar a Deus precisa de renúncia. E por que eu estou falando tudo isso? A gente lê um dos versículos mais lindos das Escrituras Sagradas. Pedro escreve que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo adquirido. Louvado seja Deus. Então a gente precisa dar valor a isso. E como é que a gente dá valor a isso? A gente procura obedecer a Deus. Quando a gente lê 1 Pedro, Pedro está escrevendo num panorama muito complicado do povo de Deus. O povo de Deus está sendo perseguido, o povo de Deus está sendo espalhado por todo o mundo, o povo de Deus está precisando sair do seu conforto e está fugindo da perseguição por causa do nome do Senhor. E quando a gente lê, se os irmãos ainda estiverem com a Bíblia aberta, o verso de número 1 do capítulo 2, Pedro vai escrever que nós temos que abandonar aquilo que a gente fazia. Ele diz que
A gente tinha uma vida de pecado, as pessoas tinham uma vida errante, uma vida distante de Deus. Mas Deus morreu, louvado seja o nome do Senhor, para nos dar uma outra perspectiva, uma outra possibilidade, a qual nenhum homem, nenhum líder, seja político, religioso, seja o homem mais rico do mundo, seja o mais pobre, nenhum deles seria capaz de proporcionar o que Jesus nos proporcionou. E somente Ele, louvado seja Deus. E aí Pedro vai dizer que, embora diante de perseguições, diante de lutas, diante de adversidades, que não era restrito à igreja lá no começo, quando Pedro escreve essa carta, mas diz respeito também a nós nos dias de hoje. Nós somos perseguidos, nós somos afrontados, nós temos dificuldades, às vezes nós somos obrigados a sair do nosso conforto para poder fazer algo para Deus. E isso tem que ser louvável. A palavra do Senhor diz que se nós formos perseguidos por causa do nome do Senhor, não é ser perseguido porque a gente é arrogante, não é ser perseguido porque a gente se acha mais que os outros, não é ser perseguido porque eu sou cristão, eu vou para o céu e os outros não vão. Aí não. Mas quando a gente faz a vontade de Deus, por causa disso se levanta pessoas para querer nos desanimar, isso a gente tem que louvar. Sabe por quê, irmão? Nós somos diferentes do mundo. O mundo, qualquer coisa que as pessoas fazem contra nós, o mundo pede para a gente dar a retribuição igualmente. Se alguém injuria, a gente tem que responder, irmão. Segundo a visão do mundo, nós não podemos ficar calados. Como é que alguém fala alguma coisa e a gente, quando a palavra do Senhor diz que a vingança é dele? Entrega a mão do Senhor, fique em paz. Crente briguento não produz frutos do Espírito. E o autor de Hebreus vai dizer em Hebreus 12, 14, que sem seguir a paz com todos e a santificação, ninguém vai ver a Deus. Irmãos, tem hora que a gente está no culto e aí alguém começa a louvar, e aí parece que o céu desceu. Isso é uma frase comum entre os pentecostais. Eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu. Só que nós não podemos viver só de emoções. Quem ganhou muito dinheiro com emoções foi Roberto Carlos. Nós temos que viver uma vida, irmão, glorificando a Deus na hora da pedrada, na hora da perseguição, na hora que as pessoas olham torto, na hora que, se as pessoas tivessem uma pedra na mão, elas seriam Davi, querendo nos derrubar. O verdadeiro evangelho, irmão, é renúncia. O verdadeiro evangelho é deixar sua vontade de lado. E como é difícil isso. Todos nós queremos que seja feita a nossa vontade, inclusive dentro da igreja. Infelizmente. Aí a gente vai para o maior de todos, o que sofreu uma angústia que ninguém jamais passou na face da terra. E quando ele está orando a Deus, ele tinha todo o poder nas mãos para passar tudo aquilo de lado dele e não passar pelo sofrimento. Mas ele ora a Deus e diz: Senhor, não seja feita a mim, mas seja feita a tua vontade. Aí quando a gente ora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas aí quantas vezes a gente se coloca diante de Deus e fala: Senhor,
Eu não quero isso. Senhor, eu não aceito isso. O Senhor tem que ser do meu jeito, senão, Senhor, eu não faço mais nada. Hoje está fácil. Na época que eu me converti tinha algumas igrejas, mas hoje, irmão, tem bastante. Então é fácil, não fez minha vontade, eu atravesso a rua e vou na outra igreja. Como se isso fosse fazer a vontade de Deus. Isso é a mais pura vontade própria. Se eu não estou conseguindo o que eu quero dentro do lugar, eu vou para o outro. Nós não conseguimos passar pelo tempo que Deus quer trabalhar conosco para nos dar aquilo que nós precisamos. Nós queremos coisas imediatas, mas a gente não está preparado. A gente não está preparado. E se Deus der naquele momento, a gente vai se perder. Tudo é muito bom quando é feito no tempo de Deus. Tudo dá muito mais certo, não precisa se esforçar, irmão. Quando a gente está no tempo de Deus. Irmão, entenda o que eu vou falar agora. A Bíblia manda a gente orar. Mas quando a gente está na vontade de Deus, irmão, basta uma palavra. E o Senhor fala assim: vai, não vai, espera. A questão é a gente entender o não do Senhor. Mas ficar na vontade de Deus ainda é a melhor coisa. Não precisa se desgastar, não precisa se descabelar. O Senhor sempre tem uma palavra de consolo, ainda que seja no meio do deserto, ainda que seja no meio da dificuldade. Melhor é ouvir a voz de Deus no deserto do que ouvir o seu próprio coração nos lugares férteis. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Existe um pessoal aí fora dizendo que se o seu coração manda fazer, faz. Siga o seu coração. Mas a Bíblia diz que nós devemos seguir a palavra de Deus. O dia que nós aceitamos Jesus, não tem mais eu, não tem mais a minha vontade, não tem mais o eu quero ser, eu sou mais. Não existe mais isso. O Senhor falou para os seus discípulos, eles queriam, né? Bom, imagina andar com Jesus, ver as coisas que Jesus fazia, e Jesus dizer que dava esse mesmo poder para aqueles discípulos. Eles ficaram tentando. A gente é uma classe diferenciada. A gente é o tal. E aí Jesus chega para ele e diz assim: aquele que quiser ser o maior vai ser o menor. E aquele que for servo de todos, esse vai ser honrado. Como a igreja tem caminhado por um caminho totalmente diferente. Como a gente tem buscado ser servido ao invés de servir. Eu estou falando isso, irmão, não leva a mal. Eu estou falando para mim também. Quantas vezes eu tenho que fazer alguma coisa, eu falo, não vou fazer. Sabe, gente birrenta, gente chata, gente que pouca gente quer ficar perto. Às vezes a gente é assim. E a gente nem percebe. As pessoas são tão próximas, né? A gente já tem uma intimidade tanto assim que às vezes a gente nem percebe o que a gente fala ou deixa de fazer. E às vezes a gente machuca pessoas que a gente gosta, pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que têm a certeza, se todo mundo te abandonar, aquelas pessoas mais próximas da família são aquelas que ainda podem te levantar a mão, podem te estender a mão, podem te ajudar no momento de dificuldade.
E às vezes a gente tem tanta preocupação em agradar a plateia. E a gente esquece de cuidar daqueles que estão do nosso lado no momento de dificuldade. Irmão, quando a gente está na crista da onda, está cheio de gente. Isso é dentro da igreja e isso é lá no mundo. Eu fui do mundo já, quando você tinha dinheiro, irmão, vixe, você tinha um monte de amigos. Mas ficava ruim, você vê. Aonde que ia parar os seus amigos? Era perigoso passar do seu lado e nem falar oi. E o que me entristece é que às vezes eu vejo isso dentro da igreja. Quando você está na crista da onda, todo mundo quer dar tapinha nas costas. Mas experimenta cair para você ver. Todos estão sujeitos. Senão Paulo não tinha escrito, aquele que está de pé, fica esperto, para que não caia também. Experimenta alguém te tirar de um poço, de algum departamento, e você voltar a sentar aí no banco, para ver quantos amigos a gente tem. Isso eu falo, irmão, porque a gente tem que confiar em Deus. A gente vai prestar contas para Deus. Não é para o seu... Oh, irmão, de novo, entenda. Às vezes a gente fala alguma coisa e às vezes as pessoas não entendem o que a gente está querendo falar. Eu não estou falando que a gente não deve prestar honras ao nosso líder. A Bíblia manda fazer isso. Se eu falasse que não deveríamos, eu estaria indo contra a palavra de Deus. O que eu estou falando é que às vezes a gente se preocupa mais em agradar o líder. Eu não estou falando só do pastor, qualquer líder. A gente se preocupa mais do que em agradar a Deus. Eu vi os jovens louvar um hino muito bonito, fala assim, né? Eu deixo a minha vida, como é que é o negócio? Eu largo a minha vida para viver para o Senhor, algo assim. Eu não sou muito bom de música, eu só li a Bíblia, só não consigo, música comigo não deu muito certo, a voz não é boa, né? Então, eu preferi seguir o lado da Bíblia, e não o lado musical, não entendo nada. Mas parece que foi louvado alguma coisa nesse sentido. Só que basta R$2.000 por mês para alguém deixar Deus e viver a sua vida. Sabe por que eu falo isso? Tem gente que fala assim: eu sirvo a Deus. Aí surge uma porta de emprego na hora em que ele tem que estar adorando a Deus. Aí ele deixa a sua vida? Não deixa. E eu não estou criticando ninguém, irmão. Cada um faz da vida o que bem entender. Mas a gente louva com os lábios, que é capaz de renunciar a nossa vida para viver para Ele, mas basta uma pequena coisa e a gente já está vivendo a nossa vida e Deus tem que entender. Aonde que está a prioridade em Deus? Esse é o que eu fico me perguntando, irmão. Eu estou ficando um senhor de idade muito chato. Meus filhos já falaram isso, né? A gente chega numa certa idade e vê que o tempo está se findando e a gente começa a olhar para o que realmente importa. E é difícil ver uma igreja que prioriza inúmeras coisas. E eu não estou falando que tem que deixar de fazer isso, mas eu estou falando que a prioridade máxima ainda é ouvir a palavra, se converter dos seus maus caminhos e servir a Deus em espírito e em verdade. Irmão, você acha que convidaram para pregar lá, fizeram cartaz, coisa linda, isso vai me salvar? Vocês acham realmente? Aí minha cara está lá no cartaz do congresso. Isso vai salvar, irmão? Aí eu tenho a voz mais linda,
Isso vai me salvar? Eu conheço todos os acordes musicais. Isso vai me salvar? A preocupação, irmão, não é a gente fazer um ambiente aqui. É a gente, a hora que sair lá fora, morrer para nós mesmos. Senão não vai. E eu não vou enganar ninguém. Se alguém me chamar, já chegaram a fazer isso. Chama para pregar e daí vem contar alguma história para daí a gente passar uma ideia que Deus mostrou para nós o que está acontecendo. Irmão, você que está contando para mim. E eu não vou, eu prefiro não pregar mais do que ficar pregando coisa para massagear a ego de crente velho. Não, está na hora da gente acordar, mano. A trombeta está indo para soar. A gente louva isso todo culto, a gente fala que Jesus está vindo, está voltando, e a gente continua disperso. E a gente continua focando em coisas que não vão nos levar para o céu. Irmão, não sei por que disso. Eu ia falar de geração eleita, olha, está aqui. Não é IA. É a inteligência que o Pai deu. Hoje está muito fácil pregar, né? Está facinho. Você dá o texto lá, a IA já faz o texto para você. Mas se não tiver joelho no chão, oração, leitura da Bíblia e comunhão com Deus, vai ser só palavras jogadas ao vento. Eu ia falar disso aí, irmão, e aí vai indo para outro lado, porque eu não sabia que iria pregar. E o único esboço que tem nessa Bíblia nova é esse. Mas vamos lá. Eu não vou ficar falando para você continuar vivendo do jeito que você está. Eu vou falar para você se santificar a cada dia. Há um provérbio que diz que a nossa santificação é como a luz do sol. De manhã ela vai vindo devagarzinho, e ela vai quebrando as trevas, e ela vai iluminando, e diz que chega um momento que ela é como a luz do meio-dia, uma luz muito forte. Isso mostra que a santificação, louvado seja Deus, não é uma coisa imediata, é uma coisa que dia após dia nós precisamos buscar. E de novo, se nós formos negligentes na santificação, não sou eu que digo, é a palavra do Senhor que diz que sem santificação ninguém vai ver a Deus. Eu acho que todos que estão aqui, inclusive se a gente sair ali fora e perguntar, você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Todos, unanimemente, vão dizer que querem ir para o céu. Só que existe uma maneira de chegar ao céu. Tudo que era mais difícil já foi feito. Pagar o preço, uma dívida que era impagável. Não tinha como pagar. Era uma dívida absurda. Ninguém conseguiria fazer. Por obras, ninguém vai conseguir ser salvo. Me perdoe. Mas não adianta ser só bonzinho. Porque a Bíblia diz que se nós errarmos num pingo da lei, da observância das regras impostas, se a gente deslizar num pontinho só, a gente é culpado. Mas ele fez isso, fez aquilo outro, e você não conseguiu controlar a tua língua. Vai para o inferno todo mundo, irmão. Mas o irmão, Deus não tem um escalonamento de pecado para falar, esse aqui vai cumprir no inferno, esse aqui vai cumprir no purgatório, e esse aqui vai para o céu. Primeiro que ele não vai na onda que não existe purgatório. Ou é céu ou é inferno. E a gente só tem uma maneira, como pecadores, Romanos 3:26. Vai dizer que todos pecaram e destituídos
manifestação da glória de Deus. Todos. Só tem uma maneira. Romanos 4:25 diz que lá na cruz, quando Jesus morre, Ele nos justifica. Ou seja, toda a penalidade do pecado que era para recair sobre nós, recaiu sobre Jesus na cruz. E aí o capítulo 5 de Romanos, verso 1, começa dizendo: e agora, por causa do que Jesus fez, pelo fato de sermos justificados, nós temos paz com Deus. Deus olha para nós, através de Jesus, e não vê mais um pecador. Mas como é que eu deixo Jesus na minha vida? Para que Deus olhe para mim e veja Jesus na minha vida, obedecendo o que Ele pediu. Tem outro jeito. Não adianta eu pregar aqui a melhor pregação, não adianta quem louva vir aqui louvar o melhor louvor, não adianta quem tocar de uma maneira extraordinária o seu instrumento, se não houver obediência. Irmão, eu falo isso com muita tristeza no coração. A gente não consegue ser unânimes, nem dentro de pequenos grupos da igreja. Basta juntar 3, 4 já tem divergência. Se a gente não trabalhar isso, irmão, se a gente jogar isso para baixo do tapete, se a gente achar que isso aí não tem importância, as pessoas estão olhando para uma bênção, as vozes são boas, o louvor é bom, mexe com o nosso emocional, e continuar dentro do coração com esse espírito de divisão, esquece. Ainda dá tempo. E nós somos gratos ao Senhor por isso, porque a palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e essa é a causa de não sermos consumidos. Então é tempo. É tempo da gente se dedicar mais, da gente buscar mais. Sabe por que é lindo o nosso Deus? Porque Ele não tem fim. Não é um Deus que a gente busca Ele e Ele chega até um ponto e depois Ele não vai mais. Os povos lá de antigamente tinham vários deuses, um para cada situação. Então, por exemplo, Baal, que é muito conhecido, se dizia que era o Deus da fertilidade, o Deus que mandava a chuva. Mas se o meu problema for outro, aí eu tenho que procurar outro Deus. Tem que procurar outro. Olha que interessante. Agora, o nosso Deus não precisa de ministros para fazer o que lhe apraz. Ele não precisa delegar funções para anjos ou para qualquer outro ser para realizar aquilo que está em suas mãos fazer. Ele não tem limite. Em qualquer área em que nós precisarmos, que nós estivermos aflitos, se nós estivermos ligados a Ele, Ele vai nos dar o retorno. E o melhor de tudo, o retorno que Ele dá é sempre o melhor, até quando a gente pede. O escritor de Efésios, capítulo 3, verso 20, vai dizer que Ele é suficientemente grande para nos dar muito mais além do que a gente imagina ou pede. Esse é o Deus que a gente serve. Eu estou falando aqui de um problema, desde o princípio, que é o pecado, que vai nos afastar de Deus. E eu quero mostrar a esse Deus que tem tudo para nos oferecer. Aí a decisão é nossa. A decisão é nossa. Deus não intervém na decisão humana. Imagina só, você pode desfrutar de tudo. Nessa terra, algumas coisas. Mas depois daqui, tudo de melhor e de bom que a gente possa imaginar e muito além.
E o outro lado, às vezes, se eu sair da igreja, se eu deixar de fazer as coisas para Deus, parece que a minha vida vai dar uma melhoradinha. O diabo vai deixar de me atentar, vão deixar de me perseguir para querer me tirar do caminho, porque eu já saí. Então as coisas parecem que estão belezinha, está tudo bem. Aí dá o último suspiro. Aí quando chega lá na frente de Jesus, as pessoas que desistiram no meio do caminho vão querer se justificar por si só. E vão dizer assim: Senhor, eu preguei no teu nome. Senhor, eu fiz maravilha no teu nome. Senhor, eu cheguei a expulsar demônios no teu nome, Senhor. Se tem alguém que merece entrar no céu, sou eu. E o texto bíblico vai dizer que Jesus vai olhar e vai falar: apartai-vos. Imagina, irmão, quão duro é para as pessoas que começaram a caminhar e pararam por qualquer besteira. Não trocaram a sua vida para viver a vida de Deus. Trocaram por prazeres momentâneos, algum ganho momentâneo. E naquele grande início está: apartai-vos. E de novo, qual é o problema? Apartai-vos de mim, porque praticam iniquidade. Ah, senhor, mas não é porque eu desafinei a hora que eu estava cantando, senhor? Não é porque eu preguei uma mensagem meio dura e o povo não gostou? Não é por causa disso, não. É porque eu estava na iniquidade. Não troque sua salvação por qualquer besteira. Não troque a sua vida eterna ao lado do Todo-Poderoso por 1, 2, um mês, um ano de prazer carnal. A eternidade é muito mais tempo do que qualquer tempo que a gente possa medir humanamente. Se a gente vivesse aqui 70, 80 anos de uma vida tranquila, pacata, fazendo tudo que a gente quer, desfrutando tudo que a gente quer, conquistando tudo que a terra tem para nos dar, comparado à eternidade, isso não é nada. Não troque sua salvação. Eu sei que vocês não gostam, nem eu gosto, é certeza. Porque que Deus me desse a palavra assim: vai, irmão! Né? Seria bem mais legal, gostosinho, a igreja estaria. Mas não, irmão. Já falei, nem que eu tiver que ir para o Rio Jordão pregar, eu não vou mudar a minha pregação. Vocês gostam ou não gostam? Essa é a palavra que conduz para o céu. Não massageou o ego de ninguém, tenho certeza. Se eu sair de fora, vocês vão querer me bater. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus que no primeiro momento uma palavra dura ela pode trazer, não traz alegria, mas depois que ela é trabalhada no nosso coração, ela produz fruto. E a minha preocupação, irmãos, é que eu chegue lá no céu e possa dar um abraço em vocês. Não quero que ninguém fique aqui. Só que não é a minha vontade. Deus também quer que todos sejam salvos. Ele deixou isso escrito na palavra. Só que tem alguns que mesmo com esse benefício, esse presente, essa dádiva de Deus, que foi seu Filho Jesus lá na cruz, ainda preferem viver no pecado, na obscuridade, preferem viver distantes de Deus, preferem fazer do seu jeito. Cada um tem sua escolha. Faça a sua hoje. Amém?